Olá, queridos alunos, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Eliane e na aula de hoje nós iremos ver dízimas periódicas, mais precisamente dízima periódica simples, dízima periódica composta e nós vamos ver também a fração geratriz. Dízima periódica, introdução. Se a gente resolver essa fração, 6 décimos, quer dizer que a gente precisa dividir, toda fração é uma divisão, eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter 6, que eu vou dividir por 10. 6 eu não consigo dividir por 10, eu vou colocar o zero e a vírgula, e aqui eu coloco um zero. Ou corto um zero ali, tanto faz. 60 dividido por 10 é 6. 6 vezes 10, 60. Quando eu subtrair, vai ser o zero. Então, eu vou ter que 6 dividido por 10 dá 0,6. Eu tenho um número decimal, mas observe que ele tem um fim. 6 dividido por 10 é igual a 0,6, ponto final. Segundo aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Eu tenho 23 dividido por 8. Eu vou dividir aqui, ó. 23 dividido por 8, eu vou ter 2 que se aproxima. 2 vezes 8, 16. Vou subtrair. Quando eu subtrair, eu vou ter o 7. Eu não consigo dividir o 7 por 8, eu coloco a vírgula aqui e aqui o zero. O número que se aproxima de 70 vai ser o 8. 8 vezes 8, 64. Vou subtrair. Quando eu subtrair, eu vou achar o 6. Coloco o zero. O número que vai se aproximar vai ser o 7. 7 vezes 8 dá 56. Quando eu subtrair, vai me sobrar 4. Eu posso colocar o zero. E o número que eu multiplico por 8, que dá 40, vai ser o 5. E realmente vai dar o 40 exatinho aqui, ó. Quando eu subtrair, não vai me sobrar nada. Então, eu vou ter aqui que 23 dividido por 8 vai ser 2,875. Como aqui é negativo, aqui vai continuar negativo. Então, o que eu quero que vocês observem? Que tanto essa daqui como essa daqui, essas divisões, elas são divisões cujos seus valores dão números decimais. Entretanto, ele tem um fim, tá bom? Por quê? Eu quero que vocês entendam que, digamos aqui que eu tenho 0,6, tá? Aqui para frente, eu tenho várias casas decimais, só que todas elas são zero, por isso que não aparece. Do lado de cá, eu tenho também diversas casas, infinitas casas decimais, só que todas são zero, por isso que não aparece. Observe que nesse número aqui, ó, menos 2,875, essas três casas aqui têm números distintos de zero e é por isso que esses números aparecem. A partir daqui eu vou ter diversas casas, só que todas com o algarismo zero, por isso que não aparece. Ficou claro isso? E agora sim a gente vai entrar na dízima periódica simples. Vou dividir aqui porque eu quero que vocês entendam. Ó, 1 dividido por 9, toda fração é uma divisão. 1 eu não consigo dividir por 9, eu vou colocar o zero e a vírgula e aqui o zero. Então vai ser 1, 1 vezes 9 dá 9. Quando eu subtrair aqui vai me sobrar 1. E aí eu posso continuar a divisão colocando zero, lembra? Então aqui vai dar 1 de novo. Aqui vai dar um 9, quando eu subtrair vai me sobrar o zero. Vou colocar o zero aqui de novo, vai dar 1 aqui, 1 vezes 9, 9. Vou subtrair, vai me sobrar 1. Pronto, observou esse padrão? Você observando esse padrão, você vai ver que aqui eu vou ter diversos 1 e não vai ter fim. Então, vou colocar aqui reticências. E aqui também não vai ter fim. Essa divisão ela não tem fim. Então, a minha resposta aqui vai ser 0,1, infinito. Vou colocar reticências, porque é infinito, não tem fim. Então, isso se chama dízima periódica. Ela tem um período. E se vocês observar, o que é o período? É o número que se repete. O meu período aqui, ó, é o 1. Ele que vai se repetir. E por que ela é simples? Porque logo depois da vírgula, eu tenho um período que se repete logo após ela. Então, 0, aí já tem 1. Então, por isso que ela é simples. Nós temos a fração negativa, 22 sobre 15, e nós vamos dividir ela aqui. Apaguei aqui para a gente dividir, ó, vai ser 22 dividido por 15. Ela é negativa, a gente sabe que o nosso resultado vai ser negativo, tá, gente? Vou colocar bem aqui. Então, vamos lá. 22 dividido por 15, eu vou ter 1. 1 vezes 15, 15. Quando eu subtrair, eu vou ter
o 7. Aí eu posso colocar a vírgula aqui, o 0. Aqui vai dar 4. 4 vezes 15 vai dar 60. Subtraio, sobra 1010. Posso colocar o 0. Se eu pensar quantos 15 cabe aqui dentro, eu vou ver que são 6. 6 vezes 15 dá 90. Subtraio, sobra 10. Coloco o 0, dá 100 de novo. Aí eu vou ver que é 6. Olha o padrão, que vai dar 90. Subtraio, 10, vou colocar o 0 de novo, aqui vai dar 6. Então, observaram que agora já surgiu um padrão. Então, aqui eu posso colocar reticências, tá bom? Porque ela vai ser infinito. Aí, aqui eu vou ter, ó, 1,4, aí 6, 6, 6 e reticências. Essa daqui, ela não vai ser uma periódica simples. Eu coloquei aqui só para vocês observarem, tá? Por quê? Porque depois do 0, eu não tenho o período já de cara, entende? Eu tenho um número que é o 4, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver o que ela é. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, o período dela é 6 e ela não vai ser simples, porque logo após a vírgula eu tenho um número que não é o período. Como é que é o nosso exemplo C? 53 dividido por 11. 53 dividido por 11 vai ser 4, que aqui vai dar 44. Quando eu subtrair, eu vou ter o 9, aí eu colocar a vírgula e o 0, aí aqui eu vou ter o 8, 8 vezes 11 dá 88. Quando eu subtrair, sobra 1002, 0 aqui. Aqui eu vou ter o 1, 1 vezes 11 dá 11. Aqui me sobra o 9, aí eu coloco o 0. Aí eu vou ter o 8 de novo, 8 vezes 11 dá 88. Subtraio, me sobra 2, olha o padrão. Coloco o 0, vai ser 1 de novo. E aqui eu coloco 11, sobra-me o 9. E observaram que eu vou continuar nesse padrão. Ele não vai mudar. Então, aqui eu vou ter que 53 dividido por 11 vai ser igual a 4,81 reticências. Eu vi que o meu período é o 81 e eu vi que ela é uma periódica simples porque logo após a vírgula eu tenho o meu período que se repete, que é o 81. Ficou claro para vocês. Agora nós vamos ver a dízima periódica, mais precisamente a dízima periódica composta. Vamos aqui dividir aqui essa fração. Eu vou ter 3.094 dividido por 990. Então, aqui eu tenho que pegar todo esse número, porque o 309 não dá para eu dividir por 990. Então, aqui a primeira coisa que eu vou ter é o 3. 3 vezes 990 vai ser 2.970. Vou subtrair, vou ficar com 124. Eu não consigo dividir o 124 por 990, então coloco a vírgula e o 0. Daí eu vou ter aqui o 1. 1 vezes 990 vai dar 990. Vou subtrair. Quando eu subtrair, eu vou ficar com 250. Continuo colocando 0. Aqui eu vou ter agora o número 2. 2 vezes 990 vai ser 1.980. Vou subtrair. Vou ficar com 520, coloco 0. Qual o número que eu multiplico por 990 que dá 5.200? Vai se aproximar aí, vai ser o número 5. E aí eu vou ter 4.950. Vou subtrair, vou ter 250. Não consigo dividir, coloco 0. Vou ter o 2 de novo. 2 vezes 990 vai dar 1.980. Vou subtrair, vai ficar 520. Vou colocar o 0, vai me dar o 5 de novo. Aqui, gente, já achei um padrão. Eu vou ter que... Aqui vai sempre se repetir, tá bom? Então, vamos aqui, ó. 3.094 dividido por 990 vai ser igual a 3, aí eu vou ter o 1, aí eu vou ter o 25, 25 e assim sucessivamente. Então, olha só, o que eu vou ter aqui como período? Eu vou ter o 25. O meu período vai ser o 25. Só que observe, gente, que logo após a vírgula, eu tenho um número. Eu tenho um algarismo aqui nessa casa. Então, logo após a vírgula, não vem o meu período. Quando eu tenho essa situação, eu tenho uma dízima periódica composta. Deixa eu voltar aqui o slide. E vocês vão lembrar aqui, ó, daqui eu mostrei para vocês. Lembra essa daqui, ó? Essa daqui eu falei para vocês que não é uma dízima periódica simples. Eu falei que ia mostrar para vocês o que ela era. Ela é uma periódica composta, porque logo após a vírgula eu tenho o número 4 para depois eu ter o período.
tá ok? Então, olha só, a composta ela vai ser dessa forma, ela vai ter o período, não vai ter fim, porque ela é uma dízima, então ela não tem fim, mas logo após a vírgula eu terei um número antes, tá bom? Do nosso período. Aí agora, gente, eu tenho a fração geratriz. Toda dízima periódica, ela tem uma fração, uma divisão, a qual dá origem a ela, a essa dízima, tá bom? E a gente vai agora calcular. Então, agora a gente vai ter a dízima, e da dízima a gente vai transformar em uma fração, tá bom? Ou achar a fração que gerou ela, a fração geratriz. Então, da dízima periódica simples, ela é bem facinha. Então, eu tenho aqui, ó, 0,11 infinito. Eu vou sempre pensar no seguinte, eu vou sempre copiar o meu período, ele vai ser o meu numerador, e o meu denominador vai ser o 9, porque a quantidade de 9 é a quantidade de números que se repetem. Então, os números que repete aqui só é o 1. Então, eu preciso colocar o 9 só uma vez. E o segundo aqui? O segundo eu tenho 7,22. Vocês viram que aqui, ó, é 0, alguma coisa, tá? Quando eu tenho 0, alguma coisa, vai ser sempre assim. Eu coloco o período, eu copio o período e divido por 9, porque o número que se repete é só 1, só o algarismo 1. Então, eu só coloco um 9. Aqui eu tenho, ó, 7,2222. Se aqui fosse o zero, se eu tivesse assim, ó, 0,222 reticências, então eu ia falar para vocês que vocês tinham que colocar o 2 aqui e aqui embaixo seria o 9. Por quê? Porque eu copio o período e a quantidade de números que se repete, eu coloco a quantidade de 9. Como é só o 2 que se repete, só tem um 9. Só que aqui eu tenho o 7, ó, tá? Como é que eu faço isso? Eu vou pegar o número antes da vírgula e o período, então vai ser 72, ele vai ficar em cima, menos a parte inteira é o 7, menos o 7, tudo isso sobre 9. Por que 9? Porque só o 2 se repete, eu só tenho um número que se repete, é o 2. Agora que eu resolvo, ó, 72 menos 7, 65, e repito o 9. Então, a fração geratriz desse número aqui, ó, dessa dízima, é 65 sobre 9. Se eu vou ter o 4,8181, vou seguir o mesmo raciocínio, tá? Eu vou pegar agora o número inteiro e o período é 81. Então, vai ficar, ó, 481 menos, vou tirar a parte inteira é o 4, menos o 4. Quantos números se repetem? 81, são 2 algarismos. Então, eu vou usar 2 9s. Eu não vou usar só um, eu vou usar agora o 9 e o outro 9. Então, um 9 por esse aqui, ó, pelo 8, e um 9 pelo 1, tá bom? Agora eu continuo, 481 menos 4, 477 sobre 99. Então, essa fração gerou essa dízima. Isso é a dízima periódica simples. Agora nós vamos ver a fração geratriz da dízima periódica composta. Como é que isso vai funcionar? Eu vou copiar a parte inteira, é o 3. Eu vou copiar o número depois da vírgula, que não é o período, e vou copiar o período. Todos eles vão ficar juntos, ó, vai ficar 3.125. Depois, eu vou tirar o número que não se repete. Quem são os números que não se repetem? A parte inteira e esse 1 aqui, ó. Então, eu vou tirar o 31. E aqui, como vai funcionar? Parecido com a outra. O período, ele é o 25, ó. Então, eu tenho 2 algarismos que se repetem. Então, eu vou colocar um 9 pelo 2 e um 9 pelo 5. E eu vou colocar um 0 por causa desse número aqui, ó, que é depois da vírgula, mas não faz parte do período. Um zerinho aqui, ó. Prontinho. Então, isso daqui é a fórmula, tá bom? Vamos lá, recapitular. Esse número aqui, são esses números aqui, ó, tá? A parte inteira, o número depois da vírgula que não é o período e o período, menos o 31. Esse 31 aqui são os números que não se repetem, a parte inteira e o número depois da vírgula que não se repete. Esses dois 9, cada 9 é por cada número
do período que se repete. Eu tenho 2 que se repete o 5. Então, eu tenho 2 números que se repetem. Então, cada número desse, eu coloco um 9. E o 0 é por cada número que é depois da vírgula e não se repete, não é o período, ok? Agora, eu faço a minha devida conta. Vou fazer aqui embaixo, tá, gente? Vou colocar aqui igual, igual. 3.125 menos 31 vai dar 3.094. Tudo isso sobre 990. Então, a fração que gerou essa dízima é essa fração aqui. Eu sei que essa aula é algo novo para vocês, a gente não está relembrando, a gente está vendo algo novo. Se vocês tiverem alguma dificuldade, me procure, estou à disposição de vocês, tanto na plataforma quanto no WhatsApp, vocês sabem disso. Qualquer coisa também volte o vídeo, dê pausa, refaça os exemplos, vê se a sua resposta deu correta e é assim que a gente aprende. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a nossa próxima aula.